Números 14. Diz assim a palavra do nosso Senhor: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos nos dirigir a Deus em mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, Senhor. Pai querido, Tu conheces o coração de cada um dos que aqui se encontram. Tu conheces a necessidade da Tua igreja. E neste momento, Senhor, eu te suplico, fale ao coração de todos os Teus filhos que aqui se encontram. Pai querido, desobstrua o entendimento, aquebranta os corações para que a Tua palavra encontre em cada coração uma terra fértil. E ajuda-nos, Senhor, a sermos não somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome é que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, conta-se que na década de 70, um grupo de exploradores da América do Sul, eles se aventuraram na região amazônica. Eles estavam tentando chegar a uma tribo bastante antiga, mas num lugar bastante remoto. Uma dessas pessoas que estavam entre esse grupo era um guia já bastante experiente, e ele estava conduzindo o povo até aquela aldeia, mas durante o trajeto eles deveriam atravessar um desfiladeiro enorme, e era uma ponte antiga construída pelos habitantes daquela aldeia, que eles chegaram lá, inclusive após andarem muitas horas, mas quando eles se depararam com aquela ponte e perceberam que era necessário atravessar a ponte para chegar, obviamente, do outro lado e finalmente encontrar a aldeia, eles se assustaram um pouco, porque era uma ponte antiga, uma ponte de cordas. Como eu mencionei, era uma ponte que havia sido criada décadas atrás, pelos habitantes daquela aldeia. E aquela corda era feita à mão, feita com fibras vegetais. Mas o guia tentou acalmar aqueles homens e disse para eles: olha, fiquem tranquilos, eu já fiz esse trajeto várias vezes, já passei por essa ponte várias vezes, ela balança, mas não cai. E o guia então, para mostrar que ele de fato confiava naquilo que ele mesmo estava dizendo, ele foi o primeiro a passar. E logo depois dele, outros começaram a andar também. Até que um deles se assustou
não tinha coragem suficiente e ele optou por ficar para trás, esperar com que os demais passassem, a fim de ganhar coragem para atravessar. Mas aconteceu que depois que todos passaram, restando apenas aquele homem, ele tentou dar os primeiros passos, mas ele ouviu aquela corda rangendo, e quando ele olhava para baixo, ele via aquele rio fluindo com águas caudalosas e fortes, e ele começou a imaginar, caindo dali, batendo a cabeça em alguma pedra, o seu corpo sendo levado pelas correntezas do rio. Aquele homem imaginou um monte de coisa, no momento em que ele deu apenas o primeiro passo. Até que ele finalmente se rendeu ao medo que ele tinha e ele desistiu. Faltava tão pouco. A aldeia que eles tanto andaram para chegar estava logo ali, depois da ponte. E aqueles homens ficavam do outro lado gritando, incentivando ele, mas aquele homem não foi. Ele ficou tomado pelo medo, ele ficou completamente paralisado pelo medo. E por que eu estou contando para vocês essa história, essa ilustração, antes de nós entrarmos diretamente na mensagem? Porque assim como aquele homem se acovardou diante das dificuldades, quantos de nós não cometemos o mesmo erro? Quantos de nós não nos acovardamos diante das dificuldades da vida? Quantos ministérios deixaram de ser cumpridos porque aquelas pessoas que Deus chamou simplesmente se acovardaram? Quantos sonhos se perderam pelo caminho porque as pessoas não tiveram coragem de lutar até o fim? E a mensagem que eu tenho para a igreja nessa noite é justamente a respeito disso. Nós precisamos controlar o nosso medo, mas muito mais do que o medo, nós vamos ver aqui ao longo dessa mensagem que o medo, ele desencadeia outras coisas, e é justamente isso que eu quero tratar aqui nessa noite. Portanto, eu quero falar com vocês a respeito dos perigos da incredulidade. Portanto, o tema da mensagem nessa noite é os perigos da incredulidade. Por que nós devemos ter cuidado com a incredulidade? Porque a incredulidade nos engessa. E a primeira lição que o texto nos dá, meus irmãos, nós devemos ter cuidado com a incredulidade, porque ela te faz murmurar contra Deus. Isso nós podemos encontrar entre os versos 1 a 4. Leia comigo mais uma vez. Verso 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meus irmãos, para que a gente possa entender com mais profundidade o que esse texto nos diz, o que esse texto tem para nos ensinar, é necessário a gente entender o contexto anterior. O que aconteceu para que o povo de Israel chegasse nesse ponto onde nós lemos? Então veja, algum tempo após Deus livrar aquele povo do Egito, a nação de Israel, ali os israelitas, eles finalmente estavam acampados numa região chamada Cádiz, no deserto de Parã. E no versículo 1 do capítulo 13, o próprio Deus dá ordem para Moisés para que ele enviasse 12 homens, os príncipes, os cabeças de cada uma das tribos, e que fossem até a terra onde Deus havia prometido para aqueles homens. Então o próprio Deus foi passando as instruções iniciais para Moisés, e Moisés, por sua vez, repassou essas orientações. Ele recrutou 12 homens, os principais de cada tribo, e mandou que aqueles homens entrassem naquela terra. E nos versículos 17 a 20 do capítulo 13, Moisés ele dá orientações mais específicas. Moisés diz para aqueles homens: olha, entrem pelas montanhas, vejam se a terra é boa, veja também o povo que nela habita,
Verifiquem se o povo é forte ou é um povo fraco. Verifiquem se são muitos ou se são poucos. Não se esqueçam de olhar também se eles habitam em arraiais ou se eles habitam em cidades fortificadas, em fortalezas. Olhem tudo isso. Inclusive verifiquem se a terra é fértil ou se a terra é estéril. Contudo, tem de bom ânimo e nos traga uma fruta da terra, nos traga um fruto. Essa foi a instrução que Moisés deu para aquele povo, para aqueles 12 homens, melhor dizendo. E no versículo 25, entre os versos 25 a 40, diz o texto que 40 dias depois, 25 a 29, melhor dizendo, 40 dias depois, aqueles homens retornaram. E quando aqueles homens retornaram, eles trouxeram um cacho de uva enorme, que precisou de 2 homens para sustentar aquele cacho numa vara, para mostrar que de fato a terra era boa. Mas junto com aquela uva, eles trouxeram também figos, romãs, que era justamente aquilo que Moisés tinha pedido, para que eles trouxessem algum fruto. Todavia, meus irmãos, aqueles homens, apesar de terem trago aqueles frutos, a notícia que eles tinham para dar para o povo era uma notícia um tanto quanto desanimadora. Diz o texto que eles disseram, olha, perante a congregação, eles disseram, olha, de fato, Moisés, a terra é muito boa. É de fato uma terra que emana leite e mel. Contudo, o povo da terra é muito poderoso. As cidades são grandes e fortificadas. Vimos inclusive filhos de gigantes lá. Os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus vivem naquela região. De modo que a coisa vai ficar bem feia para a gente. E aquilo entristeceu bastante o coração daquelas pessoas que ouviram essas notícias. Contudo, no versículo 30 do capítulo 13, se levanta ali Calebe e ele dá a sua versão, porque Calebe também foi um dos 12 que entraram naquela terra. E o discurso de Calebe foi para que tentasse incentivar, reanimar o povo. E Calebe diz, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Calebe apresentou um discurso curto, mas que era uma oposição àquilo que os demais que foram com ele tinham acabado de dizer. Mas o texto nos diz também, a partir do versículo 31, do capítulo 13, do 31 ao 33, eles dizem assim, não é só isso não. Eles continuaram em reforçando o discurso pesado, tentando sufocar o discurso motivacional de Calebe. E eles diziam coisas do tipo, aquela terra pelo qual nós passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores. Inclusive, o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes. Inclusive, eles chegaram ao ponto, meus irmãos, de dizerem, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Veja como aqueles homens se sentiram pequenos demais diante dos desafios que eles encontraram. Mas lembre-se, era a terra onde o próprio Deus já havia prometido para eles. Mas eles precisavam ter a coragem para viver pela fé. Eles precisavam enfrentar os desafios que eles iriam se deparar naquele lugar. E o versículo então, entramos então nessa parte que nós lemos. No capítulo 14, dos versos 1 a 4, nós vemos a reação do povo diante dos discursos que eles acabaram de ouvir. Então, como nós vimos, o povo chorou e o povo reclamou, inclusive eles quiseram voltar ao Egito. Meus irmãos, pensa na gravidade disso. Aqueles homens estavam a um passo de entrar na terra prometida, mas eles se acovardaram diante dos desafios que eles tinham para se apoderar daquilo que o próprio Deus já tinha dado para eles. Exatamente como aquele homem da ilustração que viu de longe a aldeia, mas não teve a coragem de passar por aquela ponte. Agora veja, aquela atitude do povo que nós lemos aqui nesses 4 primeiros versos, é uma atitude de rebelião, o que demonstra uma falta de confiança em Deus. Aqueles homens
tinham experimentado os maiores milagres do Antigo Testamento. Viram Deus abrir o Mar Vermelho, viram o maná caindo do céu, eles viram durante a noite uma nuvem de fogo os conduzindo, e uma sombra, uma nuvem providenciando sombra para que eles pudessem andar durante o dia. Tudo o que eles precisavam, Deus supria. Mas no momento onde eles precisavam demonstrar um pouquinho de fé, eles fracassaram. Faltava tão pouco. Mas aqueles homens não demonstraram a fé necessária para finalmente tomar posse daquilo que Deus já havia prometido para cada um deles. Meus irmãos, nós precisamos aprender que murmurar é duvidar do caráter de Deus. Aqueles homens tinham experimentado os maiores milagres no Antigo Testamento, mas eles começaram a murmurar. No momento em que eles precisavam demonstrar um pouco de coragem, eles se acovardaram. E eles começaram a murmurar, duvidando do poder de Deus, duvidando do caráter de Deus. Portanto, nós precisamos aprender, meus irmãos, que a nossa falta de fé gera ansiedade em nós e gera também um desejo de retroceder. A falta de fé faz a gente recuar diante dos desafios da vida. Quando nós apresentamos falta de fé, quando nós demonstramos que a nossa fé está titubeante, a nossa inclinação é de recuar. Falta em nós a coragem necessária para enfrentarmos todos os desafios que a vida se apresenta diante de nós, que a vida apresenta diante de nós. Aqueles homens demonstraram falta de fé, eles demonstraram medo, demonstraram incredulidade, ao ponto de começarem a questionar o poder de Deus. Então veja a gravidade da incredulidade. Quando a gente duvida do poder de Deus, nós entramos num fluxo onde nós certamente, mais cedo ou mais tarde, nós iremos começar a murmurar contra Deus. Então veja, nós vimos aqui durante esses 4 primeiros versos que a incredulidade nos faz murmurarmos contra Deus. Mas nós temos outras lições nesse texto. E a segunda lição que o texto nos apresenta é que a incredulidade, além de nos fazer murmurarmos contra Deus, a incredulidade também nos faz rebelar-se contra o Senhor. A incredulidade também nos faz rebelarmos contra Deus. E nós vemos isso entre os versos 5 a 9. Acompanhem comigo, os versículos 5 a 9, diz assim: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Veja como eles se indignaram diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo do Senhor. O Senhor é conosco. Não os temais. Então, vamos entender melhor o que aconteceu aqui. Nós vimos que nos 4 primeiros versos aquele povo começou a se rebelar contra Deus porque eles foram incrédulos. E nesses versos que nós lemos, nós percebemos que Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra e começaram a interceder pelaquele povo. Mas enquanto Moisés e Arão intercediam pelaquele povo, diz o texto que Josué e Calebe se posicionaram. Josué e Calebe tiveram a coragem de apresentar mais uma vez um discurso que contrariava o discurso da maioria, dos 10 que foram com ele. Meus irmãos, nós precisamos muitas vezes ter a coragem necessária para nos posicionarmos, mesmo quando a oposição é muito maior do que a nossa, do que aqueles que
cooperam conosco, compartilham conosco a mesma opinião. Nós precisamos ter a coragem necessária para, de fato, termos a coragem necessária de falarmos aquilo que de fato acreditamos, especialmente no que se refere a Deus. Aqueles homens demonstraram coragem, mesmo contrariando os 10 que pronunciaram antes dele, e principalmente, eles se colocaram diante de toda a multidão que também eram contra avançar para tomarem posse da terra prometida. Aqueles 2 homens se apresentaram contra a multidão inteira. Eles apresentaram um discurso que não apenas contrariou o discurso dos 10 primeiros, mas eles apresentaram um discurso que contrariava o desejo daquela multidão. Mas a coisa começou a se inflamar a tal ponto que, como foi lido aqui, Josué e Calebe rasgaram suas vestes porque eles se indignaram. É como se, fazendo uma ilação, evidentemente, é como se eles pensassem: depois de tudo que o Senhor fez por nós, depois de tantos milagres que Deus fez por cada um de nós, depois de tudo que Deus fez por nós, demonstrando estar presente em cada passo, como que vocês têm coragem de retroceder? Faltando tão pouco, como que vocês tiveram a coragem de murmurarem contra Deus? Como que vocês tiveram coragem de se rebelarem contra Deus? Esse é o teor do discurso de Josué e Calebe. Meus irmãos, mais uma vez eu digo, nós precisamos, assim como Josué e Calebe, nós precisamos ter a coragem necessária para nos posicionarmos. Nós não podemos permitir sermos engolidos pela opinião da maioria. Se nós temos uma convicção de fato instalada no nosso coração, como uma fé enraizada, nós não podemos abrir mão dessas nossas convicções diante dos desafios. Nós precisamos ter a coragem de seguir adiante, apesar dos desafios que a vida apresenta diante de nós. Precisamos continuar crendo no Senhor, mesmo quando a maioria duvida. Nós não podemos nos deixarmos ser influenciados pela maioria. A nossa fé em Deus precisa nos dar a coragem necessária de permanecermos em pé, de continuarmos seguindo adiante, mesmo quando a maioria já retrocedeu. A fé que nós precisamos ter em Deus, ela fará com que a gente enfrente todos os desafios que surgirem. A fé em Deus nos encoraja. Nós não podemos retroceder, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, são desfavoráveis. A nossa fé em Deus precisa inflar em nós a força, a coragem e a convicção necessária para seguir em frente, custe o que custar. A vitória pode estar tão perto, a vitória pode estar logo ali. Não permita que a sua fraqueza, que a sua incredulidade faça com que você não desfrute de tudo aquilo que o Senhor já prometeu para você. Mas veja, a Bíblia é repleta de história de homens que se rebelaram. Poderia dar inúmeros exemplos aqui, mas por respeito ao tempo, eu quero dar só mais um exemplo. Esse mesmo povo que se rebelou contra Deus, em 1 Samuel, Samuel diz, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, ele diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Veja, meus irmãos, como o profeta Samuel compara a rebelião com uma prática de feitiçaria. Veja a gravidade de murmurarmos, de reclamarmos, de nos rebelarmos contra Deus. E o profeta Isaías também, falando falando através do profeta Isaías, no capítulo 1, entre os versos 2 e 4, Deus diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou, criei filhos e lhes dei vida, e eles se rebelaram contra mim.
O boi conhece o seu possuidor e o jumento o seu dono, mas Israel não me conhece. O meu povo não entende. Veja como o próprio Deus, ele compara a situação do povo com a situação de um jumento, e ele apresenta isso de uma forma demonstrando a superioridade do jumento. Deus, ele está dizendo: eu já fiz tanto por vocês e vocês não me conhecem. O jumento, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o seu dono, mas Israel não me conhece. O meu povo não me entende. O meu povo não me entende. Veja nessas palavras do profeta Isaías como a gente percebe nas entrelinhas uma ingratidão consciente da parte daquele povo que ignorou por completo todo o cuidado que Deus havia demonstrado. Aquele povo estava de forma consciente, de forma deliberada, virando as costas para Deus. E aquele povo decidiu seguir adiante. O outro exemplo, como eu mencionei, a Bíblia está repleta, está farta de exemplos de homens que se rebelaram contra Deus. Mas esse mesmo povo, diz a Escritura, que Corá, Datã e Abirão, eles se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, e a punição divina veio quase que imediatamente. Diz o texto que o chão se abriu e aqueles homens foram engolidos. Naquela ocasião, a punição de Deus ocorreu de forma imediata. Portanto, lembremos disso que o profeta Samuel disse, que a rebelião contra Deus é como um pecado de feitiçaria. Tamanha gravidade é rebelarmos contra Deus. Mas esse texto que nós lemos, meus irmãos, ele nos apresenta também uma terceira lição. Nós vimos até aqui que a incredulidade faz com que a gente se rebele contra Deus. Nós vimos que a incredulidade faz com que a gente murmure contra Deus, mas a incredulidade também faz com que provoque o juízo de Deus. A incredulidade provoca o juízo de Deus. E nós vemos isso entre os versos 10 e 12. Leia comigo todos. E apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha o ponto que chegou. Aqueles homens queriam apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. A rebelião, a murmuração daquele povo despertou a ira de Deus e fez com que o Senhor decretasse uma sentença para aquele povo. Veja, meus irmãos, olha o ponto que pode chegar. Como eu mencionei, aqueles homens viram os maiores milagres de Deus no Antigo Testamento. Mas na hora deles demonstrarem um pouco mais de fé, para finalmente entrarem na terra prometida, aqueles homens retrocederam, aqueles homens se acovardaram, aqueles homens passaram a duvidar de Deus, aqueles homens decidiram recuar, a ponto de preferirem voltar a serem escravos no Egito, a lutar com coragem por aquilo que Deus já lhes garantiu. E veja, a situação, a confusão escalou a tal ponto que aqueles homens estavam dispostos a apedrejar os seus líderes. Mas imediatamente diz o texto que a glória do Senhor apareceu ali, colocando um ponto final em tudo aquilo. E eu chamo a atenção para cada um de vocês, meus irmãos, percebam como a rebelião é, em sua essência, uma tentativa de substituir a Deus e uma tentativa também de resistir à sua própria vontade. Quando resistimos à vontade de Deus, quando de forma consciente agimos de maneira contrária à sua vontade, nós também estamos nos rebelando contra Deus. E, inevitavelmente,
A rebelião leva à destruição. Como nós vimos a sentença desses homens aqui proferidas pelo próprio Deus. Em Números, no capítulo 16, entre os versos 1 e 3, é onde ocorre aquele outro exemplo que eu dei. É quando nós vimos ali Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés e Arão, foram engolidos. A terra se abriu e eles foram engolidos. O juízo de Deus se manifestou de uma maneira imediata. O que mostra que aquele povo sempre demonstrou inclinações para se rebelar contra Deus. Era um povo incrédulo, mesmo Deus tendo feito tanto por eles. Veja, meus irmãos, quando a gente age com rebelião contra Deus, de uma forma indireta, nós estamos questionando o poder de Deus. E nós não podemos permitir que esse tipo de coisa ocupe lugar no nosso coração e nem na nossa mente. Não podemos nos esquecer de que toda rebelião é uma desconfiança. E uma desconfiança, inevitavelmente, vai trazer consequências terríveis para a vida de quem age assim. Portanto, meus irmãos, já caminhando aqui para o final desta mensagem, mais uma vez eu digo, porque eu quero realmente que vocês guardem isso. A incredulidade gera a murmuração contra Deus. A murmuração gera rebelião contra Deus. A murmuração e a rebelião, por sua vez, gera a advertência de Deus, gera o juízo de Deus, a punição de Deus. Portanto, venhamos vigiar a nossa postura. Façamos agora uma autoanálise, olha para o seu próprio coração e veja como está a sua vida diante das dificuldades da vida. Diante dos desafios que você tem pela frente, você é daqueles que estão dispostos a recuar? Ou você é daqueles que com fé vão continuar marchando em busca da vitória que o Senhor já garantiu para todos vocês? Não permitam, meus irmãos, que a dureza da vida, a dificuldade, coloque um ponto final na sua história. Não permita que vocês, não se permitem ficarem congelados diante de uma situação contrária à tua vontade. Não permitam se paralisar diante dos desafios, diante das dificuldades da vida. E lembre-se, nós precisamos ter coragem para viver pela fé. O Senhor nos garante a vitória, mas Ele exige de nós coragem para lutar. E isso é o que Ele espera encontrar em cada um de nós. Coragem para lutar, coragem para viver pela fé. E veja, como nós vimos no texto, a rebelião, a desconfiança não passam desapercebidos por Deus. O Senhor enxerga aqueles que confiam e aqueles que não confiam. Portanto, a nossa fé precisa ser obediente e ativa. A mesma fé que me faz confiar em Deus é a mesma fé que me faz caminhar. É a mesma fé que me faz enfrentar tudo. Às vezes com lágrimas nos olhos, porque às vezes dói, às vezes a luta dói. Mesmo com a fé titubeante, nós precisamos avançar, meus irmãos. Nós não podemos retroceder. Às vezes o Senhor possibilita que tenhamos uma explicação, mas nem sempre é assim. Às vezes nós não temos a explicação para entender por que a vida nos aperta tanto, por que tudo dói, por que as lutas causam dores em nós. Nem sempre teremos a resposta para isso. Quando nós não tivermos a resposta necessária, meus irmãos, que tenhamos pelo menos a fé para continuar seguindo em frente, com resposta ou sem resposta. Continuamos crendo em Deus. Devemos continuar acreditando que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, mesmo quando não temos a resposta necessária para as dificuldades que se apresentam diante de nós.
Assim como Josué e Calebe, nós precisamos também ter a coragem necessária de nos posicionarmos, mesmo que contra a maioria. Assim como Josué e Calebe insistiram em motivar a congregação, nós também devemos ser assim. Nós também precisamos encorajarmos uns aos outros, porque se formos honestos com a gente mesmo, nós iremos perceber que muitas vezes a nossa fé fraqueja, muitas vezes a gente titubeia na caminhada, muitas vezes a gente desanima. E é nessas horas que um irmão se faz necessário também na vida do outro. Quando nós percebermos alguém assim, estejamos sempre prontos a andar junto com ele, a sustentá-lo, a encorajá-lo, a motivá-lo a seguir em frente também. Sejamos como Josué e Calebe. Agora veja, da mesma forma que aqueles homens acreditaram em Deus, Josué e Calebe acreditaram em Deus, nós precisamos também acreditar que o nosso Senhor, Ele providenciou alguém para que nós também o seguíssemos. O nosso Deus, Ele também nos garantiu um guia que nos conduziria por caminhos, por pastos verdejantes, fazendo uma menção a Salmos. Nós não devemos nos esquecer das palavras do nosso Senhor Jesus, quando Ele diz no capítulo 16, versículo 33, quando Ele fala assim, olha, presta atenção, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu o mundo, e Ele pede para que a gente confie nele. Tenhamos bom ânimo, porque Ele mesmo em outra ocasião, Ele nos prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, meus irmãos, lembremos sempre, nós não estamos sozinhos na caminhada, nós não estamos sozinhos na jornada da vida. Nós precisamos crer que o nosso Senhor há de nos conduzir até o fim, quando finalmente nós desfrutaremos de toda a eternidade na presença de Deus. Que essa palavra encontre um lugar no teu coração e que o Senhor nos ajude a sairmos daqui prontos para sermos não somente ouvintes, mas também praticantes. E que essa palavra ajude a nos fortalecermos diante dos desafios da vida, para enfrentarmos com fé tudo aquilo que for colocado na nossa frente. Que nós sejamos daqueles que jamais retrocederão, mas que sejamos daqueles que continuarão marchando, sempre avante, como soldados valentes de Cristo, às vezes de joelho, às vezes em pé, mas caminhando sempre, não por vista, mas pela fé. Que Deus abençoe todos vocês.